programa de hoje vai falar um pouco de história, também de geografia, mitos, rituais e fé. Falar de orixá é isso, é mergulhar no passado, remontar pontos, estudar a trajetória de um povo que iniciou aquele culto. Nós falaremos sobre o orixá Ieuá. É um orixá que se tornou rara aqui no Brasil, mas em terras de Yorubá, ela até que é muito famosa. Fique até o final e confira a cultura de Ieuá. A diferença do culto no Brasil e o culto em terras de Yorubá. E eu responderei duas perguntas que as pessoas mais fazem. Ieuá só pode ser iniciada em meninas virgens? Ieuá pode ser iniciada em homens? Eu sou o Dr. Alexander e esta é a série Os Orixás. O nome Ieuá é uma junção de Iê Auá, que quer dizer nossa mãe ou nossa mãezinha, já nos mostrando a relação do orixá Ieuá com a maternidade. Quando falamos no fenômeno maternidade, sempre falamos em Oxum, Iemonjá, Oiá, Nanã. Porém, em territórios Yorubá, Ieuá é muito forte nesse sentido. Ieuá é uma Olueri, que é um espírito das águas, que é representada por uma mulher com uma cauda de peixe, que é o que nós aqui conhecemos como sereia. É a deusa do rio Ieuá. Sim, ela tem um rio. Só se fala em água para Oxum e para Iemonjá, mas Ieuá é um orixá aquático. Ela veio do Orum para o Aiê, com os demais orixás, e também encarnou por um período para viver entre os seres humanos. No decorrer da sua vida, ela encontrou muitas dificuldades para gerar uma criança, tendo que se consultar com Babalaô, procurou o oráculo e realizou o ebó, para ajudar no sentido de gerar filhos. Após esses rituais, ela deixou de ser estéril e gerou muitos filhos. Por isso, na crença iorubá, as filhas dessa orixá devem realizar alguns atos sagrados para ajudar na fertilidade e evitar a grande tristeza que é não poder gerar filhos. Ieuá é muito procurada para dar fertilidade às mulheres e também abençoar as crianças, que é uma das suas características, proteção a crianças. Para o seu povo, Ieuá é um orixá capaz de suprir todas as necessidades. Ela apoia o financeiro, o equilíbrio, a saúde, traz amor, vitória contra inimigos e proteção. Nós aqui no Brasil temos o costume, toda vez que precisamos de uma coisa específica, nós vamos até aquele determinado orixá, mas o Yorubá não. O orixá da família, aquele orixá da cidade, ele é quem sustenta todas as necessidades do povo, resolve os problemas, ele que dá suporte em tudo. Assim como todos os orixás ligados à água, a cor principal de Ieuá é o branco. Seu tabu são animais, tecidos e comidas na cor preta. Para eles, é obrigatório usar o branco no dia de cultuar esta divindade. Porém, o branco não é a cor exclusiva de Ieuá, já que é dito que Ieuá pinta seu corpo de Oxum, ou seja, vemos a cor vermelha sempre presente e de grande importância no culto, nos apetrechos, em tudo que é usado para Ieuá. Ieuá é conhecida como o orixá do mistério, do oculto. Por isso, seu santuário na África, contendo seu ojubó e os ícones sagrados, fica mergulhado nas profundezas de um rio, aonde acredita que este lugar é marcado por redemoinhos. E é ali que o sacerdote mergulha para realizar rituais, oferendas e seus sacrifícios. Acabou.
Ya sudah, ya itu tidur. Apa ini dah? Shotnya. Káàbọ̀. O ti wá ní wàhálà tó tà náà. Pé kò sí wàhálà tó tà náà. O ti wá ní wàhálà tó tà náà. Yet today is more we trouble us more than this. This one is In the name of God, in the name of Iyewa River. O sacerdote que cuida de Ieuá recebe o nome de Olué. Ele é que nada no rio, ele submerge até o altar de Ieuá e ele faz as invocações, sacrifícios. No seu retorno, quando ele traz a água sagrada de Ieuá, com toda a sua magia, os devotos vão fazer oferenda de obi, rezas, e vão ali juntos dançar, fazer todo o ritual de Ieuá, aonde todos vão consultá-la com o obi. Para sustentar e preservar os valores culturais e a lealdade também com as divindades, o povo tradicional tem o costume de realizar os ajoduns, que são os festivais anuais. No caso de Ieuá, o mês de agosto é onde o seu povo vai fazer o seu ritual anual. Seus devotos apaziguam o rio Ieuá com uma vaca, a fim também que a comunidade melhore economicamente, que não hajam doenças, que não hajam mortes e que tudo de bom possa acontecer naquele ano para os moradores do local. Ieuá é uma divindade que tem ligação com as cobras que vivem no rio, simbolizando a sua força de sedução, força vital, mistério e poder. Ejo é a cobra, o animal sagrado para seus devotos. Com muito respeito às crenças estabelecidas aqui no Brasil, eu venho dizer que em território iorubá não existe a questão de Ieuá só ser iniciada em mulheres e virgens. Bom, o conceito deles é que se Ieuá é nossa mãe, ela é mãe de homens e mulheres. Por que não pode ser iniciada nos homens? Por que somente iniciada em mulheres? E como mostrei anteriormente, em seu grupo de adoração, vemos os homens com papéis de destaque. Então essa questão do homem não participar do culto não faz sentido. A questão também da virgindade não existe. A questão da virgindade ser um problema, o sexo ser problema, pecado, isso tem a ver com a religião judaico-cristã. Não é parte de orixá. O sexo não é problema dentro da religião do orixá, já que a força do sexo, o próprio sexo, é o que faz a perpetuação da nossa espécie na Terra. Então, pecado, proibição desse sentido, não faz parte do culto de Ieuá e não faz parte do culto de orixá. E é só também analisarmos se Ieuá é a mãe que abençoa a procriação. Não existe procriação sem sexo. Então, resolvendo a grande questão que causa dúvida,
problema e muitas brigas aqui no Brasil relativo ao culto de Ieua. No culto original não existe essa questão de mulheres virgens só serem iniciadas e tabu do homem no culto de Ieua. Aqui no Brasil é dito que Ieua é um orixá encantado, é um orixá raro, que inclusive só se pode ter uma na casa. Mas Ieua é tão famosa e poderosa que existe uma cidade chamada Egbadô, que hoje em dia é reconhecida como Ilê Ieua, terra de Ieua. Tanto que ao invés de serem chamados de Egbadôs, os nativos gostam de ser chamados de Ieuás. Ou seja, o orixá que é raro no Brasil, é tido como inexistente o culto hoje, ela dá até nome a pessoas e cidades na Nigéria. Por isso que eu acho de suma importância o trabalho de pessoas como eu e várias outras que pesquisam, vão buscar e trazer para que vocês entendam de verdade o culto de orixá, não o achismo que foi colocado. É baseado em estudo, em pesquisas, como nós fazemos para colocar um vídeo, um programa aqui no canal. E é por isso que o canal está sempre cheio de novidades para quem deseja aprender, somar e agregar. Agora falando sobre expansão e território, Ieua é uma superpotência em um local chamado de Egbadô, que fica localizado no estado de Ogum, em uma região que é bem próxima à fronteira com o país Benin, onde cultuam os voduns. Por isso que aqui no Brasil dizem que Ieua é um vodum e não um orixá. O que acontece é que as pessoas sempre migraram de uma área para outra. E pode ser que tenha acontecido de levarem este culto para o país vizinho. Mas não tem dúvidas, Ieua é um orixá. É lá que está localizado o seu rio, seu santuário sagrado. E além disso, existem escolas, padarias, supermercados e todo tipo de loja com o nome de Ieua. A saudação de Ieua é Epa Ieua, Epa Orixá, Epa Ieua, Omiô, Omiô. Além dos alimentos de cor preta, Ieua também tem um tabu com cebola e tem um tabu de receber galos e galinhas, ela não gosta. No seu culto, vemos muito o uso de pombos, carneiros, vacas, obi, orobô, muito mel, pano branco, ujim e alguns alimentos locais e o uso de ossum, que é aquela buchinha, vem geralmente para nós em buchinha de cor vermelha. É imprescindível no seu culto. Uma outra coisa que é uma grande confusão, não se deve confundir o orixá Oxumaré, ou na Nigéria, Exumaré, com Ieua. Eles não são o feminino e masculino da cobra, como alguns povos fazem aí essa relação. Isso não existe. É dito que o rio Ieua fala. Seus devotos costumam ir às margens, conversar com a grande mãe, e ela prontamente responde com o som das águas. Seus filhos têm beleza exótica, poder de evidência muito grande e sua representação com a natureza são as águas. Ela também tem domínio e representação com o fogo e a floresta, tudo que é oculto e principalmente aquilo que não foi profanado pelo homem. Seu povo, os Egbadô, eram conhecidos como Egbalué, que significa andarilhos em direção do rio, que faz uma alusão que esse povo andou muito e teve dificuldade até encontrar o rio sagrado Ieua, aonde estabeleceram ali como sua civilização. Acredito que todos aqui no Brasil conheçam a cantiga que diz Ieua, Ieua, Moadjo, Ieua, Ieua, dizendo que seus filhos viajaram até encontrar o rio Ieua e tiveram dificuldades para chegar até ele. E uma outra particularidade é Ieua, quando está em transe, dança como se estivesse embalando uma criança.
e é a todo momento mostrando que ela é a nossa grande mãe, que nos protege, que nos segura e nos embala. Ieua, grande orixá ligada à visão e ao despertar espiritual. Orixá que destrói o inimigo com o fogo e depois apaga com a água. Eu sou o Dr. Alexander Awo Ifaxopé e essa é a série Os Orixás. Gostou? Vem aqui embaixo, curte, comenta, se inscreva no canal e deixa um emoji de cobrinha para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Sorte e axé!